Oi, gente, tudo bem? Então, gente, eu quero falar aqui com vocês um assunto. É, então, assim, eu quero falar com vocês, como vocês sabem, eu sou pedagoga, né? Eu sou formada em pedagogia. E aí, essa semana eu estava pesquisando, né? é, Reforçando o meu aprendizado. E aí eu me deparei com um texto da autora Magda, que ela fala muito sobre a educação infantil e na parte da avaliação, né? Só que assim, é, eu percebi, né? Já havia estudado isso antes na faculdade, mas assim, enfatizei mais ainda a criança no espaço, no espaço escolar, no espaço da instituição escolar. Então, é assim, a criança quando ela está, a criança, né, ela está sempre no processo de desenvolvimento. Então, a criança quando ela chega dentro de uma instituição escolar, seja ela uma instituição pública ou privada, a criança, pelo fato dela estar no processo de desenvolvimento, então tudo que a criança faz deve ser acompanhado de um profissional da educação, seja ele o professor, seja ele o instrutor, o, o contexto, né? Todo aquele profissional que está ali para contribuir com o desenvolvimento amplo da criança. Então, assim, a criança dentro do espaço dentro do espaço escolar, na visão, né? Na visão do desenvolvimento do seu aprendizado, há ali uma troca de conhecimento. O profissional, muitas das vezes, aprende com aquela criança e aquela criança aprende com o profissional da educação. Então, assim, todo e qualquer, toda ação e qualquer ação dentro de uma instituição escolar, ela deve ser acompanhada pelo profissional. Um exemplo muito clássico, a criança quando chega a hora da recreação, ela tem que estar, né, com o responsável ali, que seja ele o professor, seja ele o instrutor de disciplina, aquele profissional ali, ele vai estar ajudando, não é fazendo para a criança, é estar ajudando, instruindo, proporcionando meios para aquela criança estar se desenvolvendo. E uma criança dentro de um espaço da escola, inserida com outras crianças, talvez na mesma faixa de etária ou com diferença de pouca coisa, um vai estar aprendendo com o outro. E a criança que é inserida no espaço escolar, ela desenvolve mais rápido, ela tem um desenvolvimento favorável daquela criança que chega na instituição escolar tardia. Tardia que eu quero dizer assim, dentro daquela faixa etária exigida pela sociedade, pelos órgãos, né, responsável pela educação básica. Eu quero dizer a LDB, o ECA, né, que tem aquelas datas lá determinadas para o início da educação básica. Que, por exemplo, a partir dos 5 anos de idade,
a criança ela tem o direito e os pais, o dever e a obrigação de matricular essa criança na primeira fase da educação básica, que é a pré-escola. Então, a pré-escola vai ajudar essa criança no seu desenvolvimento educacional, no seu desenvolvimento pleno, no seu desenvolvimento de estar ali lidando com outra criança, lidando com outro adulto, diferentemente dos familiares dentro de casa. Tudo isso contribui para o desenvolvimento dessa criança. E essa criança ela vai ter um desenvolvimento meio que assim, com mais facilidade. Com mais facilidade, ela está se envolvendo com uma outra criança que não seja da mesma cultura, que não seja do mesmo capital cultural, que eu quero dizer. Aquela criança vai estar tendo um desenvolvimento favorável para aquela criança quando chegar na fase da alfabetização, por exemplo, que é o primeiro ano do ensino fundamental, do primeiro segmento. Então, assim, é muito importante para a criança, quando das brincadeiras, o aprender brincando, né? Tá estimulando o faz de conta, a imaginação da criança, fazer perguntas, né? Deixar ela ali com aquela responsabilidade de tomar decisões, inicia uma história, né, para a criança, e dentro daquele conto de história, fazer perguntas para a criança. Às vezes tem criança que chega lá, você começa a contar uma história, a criança já sabe a história e se você deixar, ela que conta a história para você. É muito interessante, é muito gostoso trabalhar com criança, principalmente nessa faixa etária de educação. Eu gosto muito de lidar com criança. Eu tenho assim uma facilidade muito grande e com idoso também. Antes de eu me formar como pedagoga, né, eu tinha uma visão completamente distorcida da que eu tenho hoje, meio que dentro daquele paradigma, né, da educação tradicional que era imposta para o aluno, era naquele nível de hierarquia, de cima para baixo. O aluno é que tinha que se adequar com o aprendizado, com a forma pela qual o professor está transmitindo o conhecimento. E hoje não, hoje eu vejo que não é assim, não é bem assim. A criança, ela tem uma facilidade muito grande de se desenvolver, de formular perguntas, de formular resposta. Às vezes você está levando a criança para um viés, né? Um caminho que você visa lá na frente, o final desculpa, o objetivo, né? E a criança acaba te levando por um outro caminho que no final vai dar no mesmo ponto de chegada. De repente até mais prazeroso para a criança. É mais prazeroso para a criança. Então, assim, pelo que eu vi, de acordo com os estudos, as pesquisas que tenho eu feito, o cantinho dentro da sala de aula, na verdade não é dentro da sala de aula, é no espaço, né, da educação escolar, seja ela privada ou pública. O cantinho é muito importante para a criança, contribui com o desenvolvimento pleno da criança, a rotina, trabalhar a identidade da criança é muito bom, é muito importante, ajuda, contribui bastante, o faz de conta, o conto de fada, né, o conto de histórias, e essas coisas assim contribuem. E o importante também é o profissional estar a todo momento prestando atenção e registrar, né? Não é assim só com o que está vendo, mas é
registrar também tudo que está acontecendo com a criança, que sabemos que esse registro não vai, não é esse registro que vai promover a criança para o ano seguinte, para a série seguinte, não é. É assim mesmo, é o desenvolvimento pleno da criança, estar contribuindo com a ajuda, as brincadeiras também, os brinquedos e as brincadeiras ajuda muito com o desenvolvimento da criança e todo o fazer, todo o fazer, sem exceção, todo o fazer no espaço educacional é pedagógico, tem que ser. Tem que ser pedagógico, todo fazer, toda a ação que envolve a criança dentro da sala de aula, dentro da escola, dentro do espaço escolar, tem que ser pedagógico. E é isso, gente. E eu quero deixar aqui para vocês aqui também uma reflexão que eu deixo aqui para vocês, é assim, infelizmente, né, é o nosso país. Eu terminei a minha faculdade em 2013. No início do ano de 2013, eu fiz a colação de grau, terminei a minha faculdade. Gente, eu vou ser sincero para vocês, é muito triste isso. Toda e qualquer instituição hoje pede experiência para fazer uma contratação, pede experiência comprovada na CLT. Como que eu vou comprovar uma experiência na CLT se não abrem as portas para me darem uma oportunidade, para me demonstrar o meu conhecimento, o meu trabalho em sala de aula com uma turma? Infelizmente fica muito complicado. Eu já tentei, né, vários concursos e eu vou ser sincero para você, eu não vou desistir, vou continuar tentando, mas é difícil, é muito difícil, é muito complicado, porque eu quero muito uma oportunidade de reger uma turma de educação infantil. Eu estou aberta, eu amo aprender, eu gosto muito de ter conhecimento com novidade. Quando eu aprendo algo, eu fico muito feliz mesmo. E é uma coisa assim que eu queria pôr em prática, tá acompanhando uma turma, ser professora de uma turma da educação infantil ou dos anos iniciais, porque a minha licenciatura na pedagogia me dá o pleno direito, né, de estar lecionando na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, no primeiro segmento. Mas eu não consigo, já enviei vários currículos, mas eu ainda não consegui uma vaga para trabalhar numa instituição escolar, seja ela privada ou até mesmo um contrato temporário de uma escola, uma instituição pública, né? Mas eu não vou desistir não, eu vou continuar pesquisando, vou continuar estudando, e é isso. A esperança é a última que morre, né? Eu deixo aqui a minha reflexão, compartilhei com vocês um pouco sobre o que eu aprendi, né, na faculdade e por pesquisas também. Tá bom, meus amores? Beijo, se alguém quiser me contratar, tá bom? Tô aqui disponível com total hora vaga, tá bom? Beijo, até a próxima, tá? Pessoal, eu já ia esquecendo, por favor, me perdoe. Curte lá, dá um linkzinho, um joinha, aceito sugestões, críticas construtivas também, eu aceito, tá bom?
Deixa lá os comentários de vocês. Assim que eu puder, eu vou... Assim que eu puder, não. Prometo para vocês que eu vou ler e vou responder todos, tá bom? Beijo!